enquanto nós estamos apavorados. Por que será? Porque o médico está acostumado a emendar pedaços de gente. Isso para eles não faz nenhuma diferença, mas está com o braço quebrado, a perna quebrada, para eles é comum. Ficou comum para eles, porque eles estão acostumados com a situação. E essa era a situação de Aiô e Uzá. Eles estavam acostumados com a arca que estava na casa deles por alguns anos. E aí, quando Davi assume o reinado em Israel, Davi resolve retomar os rituais em Israel. E para isso precisava que o culto fosse restabelecido. E para que o culto a Deus fosse restabelecido, precisava buscar a arca novamente para o seu lugar. Como a arca estava nas cercanias, ele fez uma convocação, marcou o dia que seria para Israel um grande evento, trazer a arca para o seu lugar novamente, fazer com que a presença de Deus voltasse para o santuário, para que voltasse para o templo. Marcado que foi um dia combinado com Abinadab em sua casa. Quem sabe se houvesse celular, na época o celular toca e diz: irmão Abinadab, nós fizemos uma assembleia geral aqui e achamos por bem que a arca retorne para o seu lugar. O irmão Abinadab, que sabia que Israel dependia dessa presença de Deus e era para Israel valiosa, fez com que essa arca subisse então para Israel. Mas na hora de transportar a arca, eu disse no começo da minha fala que quando Deus instituiu a arca, fez com que algumas regras fossem ditadas, e entre as regras era o transporte da arca. Mas esses homens que estavam acostumados já com essa presença de Deus, com essa arca lá, achavam por bem que fosse feito um carro alegórico, né? E arrumaram uma carroça nova, um carro novo para transportar a arca. E no dia em que era marcada para que a arca fosse levada, carrega-se a arca naquele carro novo. Eu disse para os irmãos que a arca era para ser levada por sacerdotes, não era para ser levado por bois, não era para ser levado por animais. Animais não precisam, animais não têm a responsabilidade de manusear, de levar a sério, de prestar sacrifício, de prestar obediência. Apesar de que, se nós formos estudar o reino animal, o pior dos animais somos nós, né? Os piores dos animais são a raça humana, que sem Deus são as piores feras do planeta Terra. Mas graças a Deus que Deus sempre tem um plano para esta raça e tem trabalhado e tem zelado por isso até hoje. Mas quando for para que a arca fosse carregada, o que era para ser levado por sacerdotes e levitas se coloca agora na responsabilidade de animais. E Deus não se agrada disso. E Deus não se agrada disso. Mas a arca começa a ser transportada. A arca começa a ser transportada, segue o caminho em direção a Israel, aonde devia ser deixada. Quando chega mais ou menos na região da ilha de Arrom, eu acho que a estrada estava um pouco ruim e a arca pende. A carroça dá uma pendida e a arca escorrega. E quando a arca escorrega, Uzá se usou a tentar segurar a arca, colocou a mão para segurar a arca. E nós vimos a leitura que Deus se irou com Uzá. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu porque Deus abriu a rotura. Isso quer dizer, abriu um ferimento em Uzá, que Uzá morreu naquele lugar. E o que era uma festa se transforma dali para frente em um velório. Mas o que eu quero trazer para os irmãos com esta mensagem é que
Deus vai achar lugar. Se nós não se ocuparmos com essa presença de Deus, aonde é que Deus vai se amparar? Glória seja dada ao nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos alargar o caminho. Nós queremos resolver a situação do nosso jeito, dos nossos pensamentos. Mas Deus deitou para nós mandamentos. E nós vimos aqui o pastor Daniel lendo aqui uma leitura anterior à minha palavra, aqui dizendo que se nós obedecermos os mandamentos de Deus, as bênçãos de Deus seguirão nas nossas vidas. Mas se nós obedecermos os mandamentos de Deus, quantas vezes nós queremos ser abençoados, mas não queremos pagar o preço, irmãos? Quantas vezes nós queremos que Deus seja o nosso protetor, o nosso guardador, o nosso provedor, mas não queremos que Ele seja o nosso Senhor. Nós não queremos fazer a sua vontade, nós não queremos obedecer os seus mandamentos. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite, coisa que não é nova para ninguém de nós. Nós sabemos disso, que para obtermos as bênçãos de Deus em nossa vida, nós precisamos fazer a sua vontade primeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, nós precisamos acertar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos chegar diante dEle. Nós precisamos chegar diante dessa presença real dEle e dar uma acertada na nossa situação. E ver o que nós estamos falhando, o que nós estamos deixando e o que nós estamos fazendo demais. Nós vimos que a arca do Senhor estava sendo transportada por animais. Deixa eu dizer para os irmãos que nós pensamos que a sociedade aí fora deva fazer o nosso papel, mas o nosso papel é a igreja que precisa fazer. Ninguém